17, do verso 1 em diante. Diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que todos os filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e fez uma túnica, a túnica de várias cores. Olha o irmão que está do teu lado, diga para ele assim: o portador de recados. Agora vai ficar melhor: o portador de recados. Essa é a mensagem que Deus quer falar conosco. Podemos tomar mais assento, glorificando ao Senhor. E Deus é fiel, e bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você nesse momento não ouvisse mais uma vez um pregador expressar uma mensagem, que você não venha ouvir o pregador mais uma vez pregar a poderosa palavra de Deus, mas que você venha vivenciar a mensagem. Que é vivenciar a mensagem, irmão Jonathan? Vivenciar a mensagem é você olhar o contexto bíblico, é você olhar e ver a palavra sendo expressada, e você começar a contemplar a grandeza do nosso Deus, de uma forma que você venha viver ela agora. Consegue entender isso? Fechar os teus olhos por um momento, e na hora que a Bíblia começar a ser expressada, você poder ver os personagens, começar a viver aquilo que a Bíblia nos diz agora. Assim a palavra vai ter um efeito na tua vida diferente. É por isso que muitas das vezes a pessoa entra no culto pentecostal, no culto abençoado, e às vezes sai de uma maneira frustrada, de uma maneira triste. Deus usa A, usa B para falar com ele, e ele sai triste, porque ainda ele não teve a essência de vivenciar a mensagem. Então nessa noite nós começamos a expressar a palavra de Deus, de uma forma que Deus quer, de uma forma que a palavra venha decorrer ao teu coração. Nós podemos entender que Deus, no princípio de tudo, Deus, quando Ele cria o céu e quando Ele cria a terra, Ele começa a descrever algumas coisas, porque tudo que Deus cria tem um propósito. O ser humano tem um propósito. Jesus foi criado, veio à terra por um propósito. Nós somos criados por um propósito. Então tudo na terra tem um propósito. Por isso que o teu sonho, os teus objetivos tem que ter um propósito, porque os teus sonhos hoje vai ser você amanhã. Entenda que se você não ousar sonhar hoje, amanhã você não vai ser aquilo que você sonhou. Você entende que hoje o ministério Brasa Viva no Altar só está de pé porque um dia Deus lá do alto do céu lançou um propósito no coração do servo dele. Um dia ele lançou um propósito no coração da serva dele, e depois, debaixo de muita oração, debaixo de muito jejum e campanhas, muitas das vezes subindo no monte para orar, aí está o Brasa Viva no Altar. A Assembleia de Deus está aqui. Começou lá embaixo onde eu preguei pela primeira vez, e hoje está aqui. Dá para ver que a obra está crescendo, porque Deus está no negócio, mano. Glória seja o nome do Senhor. Começamos a entender que Deus, quando cria os céus e a terra, passamos alguns princípios ali depois que vem ali crescer numa ali estatística, quando Deus começa a criar Adão, Deus forma Adão. Ali, Deus, quando cria Adão, Ele não cria como Ele cria os anjos. Deus, quando Ele cria Adão, Ele não cria conforme Ele criou o ser celestial, não. Ali os anjos foram criados, jovem, como um poder do haja. Assim como Deus disse, haja luz, assim houve luz. Deus, quando começou a criar Adão, foi de uma maneira diferenciada. Foi de uma maneira que eu e você muitas das vezes não compreende. Muitas das vezes nós começamos a entender que Deus está em nosso meio e o nome dele é glorificado, mas nós não entendemos o trabalhar de Deus. Nós não entendemos muitas das vezes quando nós adentramos num culto triste, pelos problemas, pelas aflições, mas nós saímos daqui alegre. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, que tu e a tua casa vai servir o Senhor, que tu e a tua morada vai servir o Senhor. E Deus começa a criar.
com o poder do haja, os anjos, e começa a dizer: haja luz, houve a luz. Haja criação, houve a criação. Cada um dos seus répteis, eles cresceram, foram criados. Mas quando Deus foi criar o homem, quando Deus foi criar, melhor dizendo, o ser humano, Ele não disse haja. Ele foi lá naquele jardim, foi lá onde estava, se assim posso dizer, aquele barro, naquele chão, e começa a catar ali e moldar com as próprias mãos dele o homem. Por isso que você não pode ficar com essa cabeça baixa que você se encontra aí. Por isso que você não pode adentrar num culto esse e achar que você é a pior pessoa que existe na face da terra. Você é a pessoa mais linda e bela da face da terra, porque você foi criada pelo Senhor. Você foi criado pelo Senhor, filho. Não deixa que Satanás venha com as garras dele tentar ofuscar a tua mente. Você tem a mente de Cristo. E vem te dizer mais, assim como Paulo descreve ali em 2 Coríntios, ele começa a dizer: olha, teremos muitas das vezes perseguições, as fraquezas, mas o Senhor, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele começa a descrever o capítulo ali de Filipenses, capítulo 3, entender ali, dizer ao povo de Filipenses, que tudo nós passamos por um processo, mas em todas as coisas o Senhor está conosco, porque todas as coisas nós podemos em Cristo que nos fortalece. Aí Deus começa a criar o ser humano, aí Deus começa a moldar. Entenda que Deus é tão lindo, Ele é tão belo que me falta palavras para expressar a grandeza dele. Ele começa a expressar o sentimento, aonde ali quando Ele criou os seres celestiais, criou os anjos, criou os serafins, criou os querubins, criou os seres angelicais, e Ele não conseguiu, muitas das vezes, adentrar ali quando Lúcifer adentrou o teu coração, tentar ser pelo menos a imagem e semelhança de Deus, ou quem sabe tentar ter o poder que Deus tinha. Mas certa feita, Deus lançou Lúcifer de tal maneira para poder tomar conta de todo o ser do céu. E quando ele estava ali, o coração dele adentrou uma coisa que não pode adentrar na minha e na tua vida, que é a soberba humana. Ali foi uma soberba angelical. E quando isso começa a adentrar na vida daquele camarada chamado Lúcifer lá, o ser que depois de ser caído, lançado do céu, vai ser sido conhecido como o diabo, como inimigo, como aquele que vem para atormentar a minha e a tua vida. Mas o sangue do Cordeiro nos cobre com sangue. Aí Deus começa a entender que Lúcifer queria ser aquilo que você é hoje. Eu começo a entender que Lúcifer queria ser aquilo que o pastor é hoje. Eu começo a entender que Lúcifer queria ser aquilo que as irmãs do ciclo de oração é hoje. A imagem e a semelhança de Deus. E se você é a imagem e semelhança de Deus, você não fica me olhando de uma maneira assustada. Aqui é uma igreja pentecostal, e o nome dele está sendo glorificado aqui, porque é digno que é Ele, a honra é dele, e tudo para Ele. E começamos a entender que Deus faz algo lindo. Da primeira à quinta dispensação, a inocência, a consciência, o governo humano, patriarcal e lei, Deus tentou estabelecer com o humano, moça, estabelecer uma aliança, um amor diferente com a humanidade. Mas o homem pega, o homem deixa ser levado pelaquela víbora, ali Satanás começa a ser enganado, engana Eva. Depois Adão come do fruto, e Deus começa a olhar e ver que as coisas não vão bem. Mas Deus acreditava no ser humano, e Deus começa a entender e começa a criar outros seres. Nasce Caim, nasce Abel, e começa então a entender que Caim mata Abel, porque o sacrifício de Abel agradava ao coração de Deus. Agora Caim começa a invejar Abel e tenta matar o seu irmão. Mas aí Deus olha do alto céu e de repente ali Deus diz naquele jardim: olha Caim, o sangue do teu irmão clama por justiça. O sangue do teu irmão clama por justiça. Porque Caim matou Abel. Abel tinha sonho, Abel tinha projetos, e Caim mata Abel por inveja. E aí vai decorrer do texto, e aí nós começamos a entender que passa Noé, passa de luto, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, e de Jacó os 12 filhos de Jacó, e um chamado José. José, história linda e bela é pregoar a mensagem de José e não se emocionar. Missionária Sumara, coisa linda e bela, pastor Flávio, é entender
que existem vários José nessa terra. E começamos a entender que José é mencionado no capítulo 37 na Bíblia Sagrada pela primeira vez. E começa a dizer que José tinha 17 anos. O que é um menino de 17 anos? É um menino cheio de sonho. É um menino cheio de projeto. É um menino que tem objetivos. É um menino que ousa sonhar. E agora, José, ele começa a adentrar entre os seus irmãos. Os seus irmãos tomavam conta das ovelhas. Eram os seus irmãos mais velhos. Entendemos bem que quando José começa a decorrer a história dele, sendo o pai dele Jacó e a sua mãe dele Raquel, tendo 2 filhos com Raquel, José e Benjamim. Quantos filhos eu disse? 2. Benjamim e José. Ah, irmão, coisa linda é você adentrar uma mensagem de José na tua vida. Coisa linda é você entender o que Deus quer falar contigo nessa noite. A palavra José, ela tem um significado muito lindo e muito belo. Deus, quando começa a descrever a história de José, uma história diferenciada, e o nome dele é dado como José, que significa ele, o Senhor acrescenta. O Senhor pode acrescentar dores às vezes, que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Mas Deus também acrescenta as bênçãos dele sobre a tua cabeça. Deus acrescenta as brasas vivas tiradas do altar dele para a tua história. E agora começamos a entender que a história de José é coisa linda e é coisa bela. Começamos a entender que depois da trajetória, depois de José começar a entrar no contexto, entendemos que quando Jacó passa ao Jordão, quando Jacó passa ao Jordão, ele estabelece ali em Canaã a sua casa, a sua morada. Coisa linda e bela é você estar na tua casa. Coisa poderosa e linda é você adentrar a tua casa, onde você está em 4 paredes, com a sua família, que te conhece. Coisa linda e bela é você estar no íntimo, a intimidade ali com o Pai, em 4 paredes, na tua morada. E quando estabelece ali uma residência em Canaã, Jacó começa a entender que ele começa a passar um problema, uma circunstância. Por quê? Porque agora Raquel, a esposa a quem ele amava, está morta. Passaram-se uns anos e agora restam os filhos dele, gerados por Raquel, Benjamim e também José. E agora está José ali naquele momento, olhando decorrer a sua história aos seus 17 anos. Então, começa a entender que Jacó começa a ter um íntimo. Por isso que a Bíblia diz que ele amava mais a José do que os demais irmãos. Não que Jacó fizesse diferença sobre a vida dos irmãos, não, mas porque José expressava um sentimento diferente. José era tipo de um Davi no Salmo 51, que meio as dificuldades, depois do profeta Natan adentrar ali sobre ele, apontar o dedo para ele e falar: Deus diz assim para ti, conserta a tua casa. E começa a contar a história para ele e diz: olha, pode tirar de mim o que tiver que tirar, tire de mim um anel, tire de mim a coroa, tire de mim a minha roupa de rei. Aí Davi diz assim: mas não retire de mim o teu espírito. Então, José era um desses. Era uma pessoa que tinha intimidade, sinceridade com o pai. Porque a diferença é essa. Hoje estou pregando aqui e Deus levanta outros ali. Assim como aquele grande conhecido como Napoleão Bonaparte. Ele diz: soldados, atravessaste cautelosos rios, venceste sangrentas batalhas, já andaram muitas e muitas léguas, mas ainda é muito a ser feito. Ou seja, antes de mim vieram outros, e depois de mim virão outros. Começa a entender que tudo na terra é passageiro. Hoje estou pregando aqui, mas eu vou passar. Hoje a regente está aí, mas ela vai passar. Hoje você pode estar no auge dos batidores, mas você vai passar. E que não é passa, isso aqui não é palavra de Deus que não passa. Jesus permanece. Eu creio, meu. Glória a Deus, aleluia. E se prepare. Porque José, ele tinha 17 anos. E a pessoa que tem 17 anos é
um menino que começa a adentrar onde os irmãos estavam apacentando ovelha. Em aspas, o irmão mais velho. E poucos irmãos mais velhos que compreendem o menino. São poucos irmãos mais velhos da casa que entendem o que é ser um menino na casa. Olham para você como um menino. Começa a adentrar em nossas vidas e olha como menino. Mas se estressa. E começa até a dizer muitas das vezes, aí vai um anão. E começa a pensar que você não é um menino. Ele começa a dizer, é menino. E começa a olhar você. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, pastor dessa igreja. Eu tenho uma palavra de Deus para você, igreja do Senhor. As pessoas estão te confundindo como anão. Porque anão não cresce, irmão. Anão não cresce, meu irmão. Mas você pode ser conhecido como menino. Mas o menino vai crescer. E quando esse menino crescer, todos vão ver. Tá que a séria. Estou sentindo Deus aqui. O pai faz uma túnica chamada talá. Aquela túnica de mangas compridas. E era conhecida como que colocava alguém num lugar de honra. José e a mãe dele era tido como um lugar de honra. José tratava eles com honra, com amor. E todo aquele que é menino, mano, você pode não ser muitas das vezes reconhecido pelo homem, pode ser criticado, pode ser apedrejado, mas você tem intimidade e a honra do Pai lá no céu. E começamos a entender que todo aquele que trilha o caminho, assim como foi dito aqui, carregando a pesada cruz, é alvejado, é apedrejado. Mas entenda que na tua vida, irmão, está o sangue do Cordeiro. Entenda que cumpre na tua vida Efésios 6:10. Toda armadura está sobre você. Tua cabeça tem o capacete da salvação. Em tuas mãos está uma espada de 2 gumes. Os teus pés estão sapados de novo. E quem vai parar o crente desse? Quem para? Todavia, a vingança, ela nunca soluciona os problemas. Somente abre feridas, causa novas tristezas. Entenda que a vingança nunca vai causar na tua vida um amor dentro da tua alma. E por isso que Deus diz, olha, Caim, o sangue de Abel clama por justiça. Porque quem justifica você não é eu. Quem justifica a tua história serve ao Senhor. Está entendendo o mistério? Deus está falando para explorar o ponto da boca. Você não dá ouvido, você deixa Deus se justificar
Salmos 30, verso 5. O sono pode durar uma noite. Ela vem no amanhecer, a Sumara. Ela vem no Flávio. Ela vem, igreja. Ela vem. Na verdade, irmão, aqueles que te lançam pedra, aqueles que te caluniam, aqueles que te maldizem, aqueles que te invejam, querem estar no teu lugar, querem ser você, mas não querem pagar o preço que você paga. Não querem pagar o preço, e é o caminho que você percorre, ou é o caminho que você andou para chegar. E começa a se levantar contra a tua vida, a tua história. Mas estão esquecendo que na tua cabeça tem braça. Estão esquecendo que quem peleja por você é o Senhor dos Exércitos. O Deus Todo-Poderoso. Ele era um daqueles irmãos mais novos, os meninos da casa. Só que ele era muito jovem para cuidar de ovelha. As pessoas olhavam ele e diziam: olha, não pode cuidar de ovelha. Por quê? Porque os irmãos mais velhos vão cuidar. Então o pai cata José. Diz: olha, José, a partir de hoje você vai ser um portador de recados. Como assim, pai? Olha, José, tudo que eu quiser falar com eles, você vai lá e manda um recado. Tudo que eles fizerem lá, você vem e conta para mim, José. Por isso que o versículo diz: olha, José trazia uma má fama deles ao seu pai. Porque José contava para o pai. Ele era um portador, vamos lá, diga comigo, portador de recados. Mais forte, um portador de recados. José se transforma em um portador de recados. Só que tem um porém. Todo aquele que é um portador de recado, que é usado por Deus, Deus o Pai manda e ele vai e entrega. Aqui não é portador de recado. Aleluia! Só que aí o negócio estreita mais, que além de portador de recado, José ganhou uma túnica diferenciada dos outros irmãos. E quando ele ganha essa túnica, ele é visto de uma forma diferente pelos irmãos mais velhos. Eu creio, Jeová! E a primeira coisa que acontece com ele, eles tentam de alguma forma tentar abafar. Eles tentam vender o menino. Depois lançam o menino na cova tentando matar. Porque assim, sempre quando Deus levanta um pequeno menino na casa, sempre os maiores querem abafar. Sempre os maiores querem matar. Mas se esqueceram da palavra de Deus lá em Gênesis, dizendo: olha, toma cuidado, Caim, porque o sangue de Abel, ele clama por justiça. O portador de recado é diferenciado. O portador de recado recebe aquilo que o pai manda e passa para os irmãos. O portador de recado, por esse motivo, e depois na frente você vai entender que Deus dá um sonho a José. Por isso José é conhecido como sonhador. Ele diz: olha, sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas
se prostravam diante de mim. Eita glória! Então, a partir desse momento, os irmãos começam a olhar com a forma de inveja. A Bíblia fala assim: os irmãos invejaram a José. Isso não é história de pregador. A Bíblia diz que os irmãos de José invejaram ele. Porque assim, quando Deus coloca você na casa dele para cuidar das ovelhas como um portador de recados, irmãos, e lança ainda uma túnica na tua mão diferenciada, que é os dons, irmãos. Ah, caramba, vaia. E além disso, que nações não tem, mas vai se levantar. Vai se levantar contra a tua história. E todo aquele que tem um ministério, todo aquele que sonha, independente se tem um ministério ou se é um membro da igreja, ele é alvejado. Porque o inimigo, ele tenta ceifar a tua história. Mas hoje o inimigo tentou ceifar a história da casa de dentro. Mas o Senhor vai colocando uma vírgula. O inimigo se levou para o ponto final. E Deus diz: não, eu ponho uma vírgula e começa a escrever uma nova história para esse rapaz. E carabasteia. O portador de recado, quando Deus manda, ele entrega. O portador de recado, quando o Pai fala, ele entrega o rolo todo. Ele não teme o homem, ele não teme o crítico. Ele começa a pregoar: e se Deus revelar do céu, se foi Deus, entrega o rolo, irmão. Agora se não é Deus, cala-se. Mas se é Deus, irmão, cadê os profetas dessa casa? Se nem profeta de Deus, eu quero ver você lá no lugar agora. Deus tem levantado uma geração aqui na igreja, assim mesmo meus braços aqui vão levantar, uma geração portador de recados do Pai, portador que fala que Deus manda, que começa a entregar. Tem glória aí, irmão, tem glória a Deus, tem aleluia, aleluia. Além dele entregar o portador de recado, ele entregar o recado para os irmãos, aquilo que os irmãos lá faziam, ele não ia para terceiros dizer. Entendeu o mistério? Ele não ia dizer para os terceiros que vão esparramar mais fofoca. Vai dizer, vai duvidar do teu caráter, vai dizer assim: será que é? Não confio nela, não! Eu não confio nele, não! Você é portador de recado do Pai! Fecha o teu quarto e fala com o Pai! A geração tá aí, irmão! A geração portador de recado tá aí! Ô glória! Deus está levantando uma geração portador de recados do Pai! Vem, geração de José, vem! Esses dias atrás, irmãos, postei algo no Facebook, algo que todos me conhecem, tem uma página lá, eu postei. Aí quando eu postei lá, de repente levantaram aqueles filhos de Acabe, aqueles desequilibrados, e começaram a tentar me apedrejar, começaram a dizer coisas tentando me entristecer, e foi uma afronta para mim. De madrugada eu levantei, minha esposa disse: olha, fizeram isso, você viu lá? Eu tentei olhar, abri lá, eu vi, entristeci. Comecei, Senhor, e agora? E comecei a ficar da meia-noite às 5 da manhã sem dormir em oração. E ali Deus falou para mim: fica tranquila, Abel, porque o teu sangue clama por justiça. E Deus falou: olha, filho, fica tranquilo, meu filho, porque eu tenho te colocado como um portador de recado. E portador de recado, ele é caluniado. Portador de recado, ele é apedrejado. Ele é levantado. Mas eu entro com a justiça hoje. De repente o camarada tirou tudo que ele escreveu, tirou tudo que ele falou. Sabe por quê, irmão? Porque o sangue de Abel começou a cair sobre a cabeça dele.
Só bate o joelho no chão, não fala o que está acontecendo não. Não fala o que está acontecendo não. Vai falar com o Pai porque eles são portador de recado. O portador de recado fala, tem mistério nele. Fala línguas. E quer voltar para os caminhos do Senhor hoje, filho? Quer? Volte, quero orar pela tua vida, pela tua história. Porque aceitar Jesus hoje. Hoje o Senhor te chama. Ele te deu um livramento na tua história. E você está dizendo assim, mas eu estou cheio de vícios. Eu estou ainda preciso ser liberto, mas o Senhor vai te dizer que o primeiro passo é seu. E as demais coisas Ele vai fazer. Ele está te chamando hoje. Porque quando sair o teu pé dali para fora, o Senhor vai te dizer que hoje Ele te dá um livramento diferente. Que você tem entendido que Ele tem falado no íntimo da tua alma. Lembra aqueles lá que se levantaram contra a tua história? E caramba, até hoje o Senhor vai dizer que Ele vai te honrar. Ele vai fazer, mas Ele precisa que você